Está no ar o podcast mais legal do mundo. Mais legal do mundo porque eu tenho aqui comigo as pessoas mais incríveis também. E hoje, o Insulano do Dia, José do Brasil. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Guilherme. É uma honra estar participando desse momento único e histórico, porque esse podcast fará história. Não, esse podcast eu acho que vai mudar a vida de muitas pessoas, né? Já Tem... soltei uns stories ontem seu, já tem muita gente, até de Portugal, falando que legal, não vejo a hora de postar esse podcast. Que bacana, que bacana. Tava comentando contigo que eu admiro muito um ser humano que passou por nós e deixou exemplo há milhares de anos e até hoje a gente usa como exemplo, José do Egito. E aí surge na minha frente aqui o José do Brasil. De onde surgiu essa nomenclatura e o porquê dela? Na verdade, esse fã que você tem, nós também temos em comum, né? José, de todos os personagens bíblicos, e eu convido a todos que ainda não tiveram a grata oportunidade de acessar essa história, que leiam em Gênesis 37, que ela é magnífica. É uma história de superação, de um vencedor, de alguém que conseguiu entender que as tragédias da vida nada mais são do que a oportunidade de você alcançar coisas que você jamais imaginou, porque seus sonhos, na verdade, foram imaginados por outros, nem por ele mesmo. Ele simplesmente tocou a vida. Então a história de José se identifica muito com a minha, se assemelha à minha. Meu nome também é José, né? Eu já fui conhecido por várias formas, por várias nomenclaturas, Júnior Souza, Júnior Bola de Fogo, enfim. Mas meu nome mesmo é José de Souza Braga Júnior. E José é uma coisa muito, muito forte na minha vida, porque eu entendo o significado do meu nome. Na escola eu não gostava dele, né? Zezinho, mas os anos foram se passando e teve uma mudança de chave muito forte na minha vida quando eu descobri o significado do meu nome. José quer dizer aquele que acrescenta. E aí eu percebi que ao longo de toda a minha vida, a minha missão é essa. É acrescentar na vida das pessoas, somar com uma palavra, com um conselho, com um ombro, com exemplo, com comportamento. E se deu uma mudança de chave muito grande, porque eu tenho um supermercado, né? Mexo com vendas no varejo há 20 anos, e a gente startou um trabalho fantástico no Espírito Santo e começamos a ser chamado pelas pessoas de José do Egito. Elas começaram a nos chamar, esse é o nosso José do Egito, né? A região, a cidade, muito carente, começou a se identificar, porque no período de escassez, como greve dos caminhoneiros, que esse país foi devastado por uma onda de inflação altíssima, onde os preços foram nas alturas, nós conseguimos, por estarmos com um celeiro que eu havia conquistado, a aquisição de uma coisa bem bacana, a maior casa de show coberta do estado do Espírito Santo, nós havíamos adquirido e transformamos ela num celeiro. Aí eles meio que identificaram a história e no momento de crise em que os preços estavam elevados, nós lutamos e conseguimos sempre fazer ações que permitiam que todos pudessem ter acesso às mercadorias. E várias estratégias para o setor, para o segmento, né, alimentício, permitiram que as pessoas viajassem nesse personagem bíblico que nos fascina. E eu, naquele âmbito ali, recebi do meu sogro, né, que o nome do mercado, Jussi, é em decorrência do meu sogro, que eu fiz questão de honrá-lo. Quando me casei com sua filha, o nome dele não estava na parede, era uma simples mercearia, mas fiz questão de honrar aquele que me deu o meu maior presente, que é a minha companheira, que consegue me fazer crescer para alcançar lugares maiores que eu jamais imaginei. Então eu falei, vou honrá-la. A forma de honrá-la é colocando o nome do seu pai. E quando coloquei o nome Jussi na parede, nós ainda éramos um mercadinho bem pequeno. Eu costumo dizer que nós não éramos supermercado, mas eu fiz questão de dizer que era super, porque eu acredito que esse é o grande insight da vida. Não importa a sua condição, o que importa é como você enxerga aquilo que está nas suas mãos. E eu enxergava algo grande, nós tínhamos 2, 3 carrinhos, um check-out, tipo 50 metros quadrados, enfim. E o meu sogro, que eu tenho um carinho, um respeito à sua história, à sua memória, antes de falecer tive a grata satisfação de cuidar dele na minha casa, né? Ele, infelizmente, foi acometido de um câncer e partiu. E ele me chamava de José do Egito. Ele falava, esse é o nosso José do Egito. E um belo dia,
eu vivendo todo esse apogeu aí, essa coisa, eu senti queimar dentro de mim pela primeira vez o impulso para mudar o meu arroba do Instagram, né? E o meu Instagram para mim é uma coisa muito, muito pessoal, muito bacana, porque eu sempre o usei como um diário de boas experiências e de coisas que eu... Por isso que às vezes, alguns amigos falam, rapaz, você tem que postar mais, você tem que ficar toda hora postando, porque o algoritmo... Eu falo, gente, eu hoje não enxergo o Instagram para mim como essa ferramenta de propagação das minhas ideias. Agora a gente já está começando a mudar. Então, eu, por ter esse bloqueio de achar que é o meu diário pessoal, aquela coisa que eu pontuo ali eventos e acontecimentos que para mim são relevantes e que eu gosto, às vezes, estou em casa, vou lá no feed, fico olhando e dizer, poxa, e me alimento daquelas experiências. E o arroba ali, PR Júnior Souza. E aí eu senti queimar, falei, coloca José do Brasil. Falei, meu Deus do céu, isso é muito atrevimento, isso é muita petulância. Eu sou de uma cidade do interior do estado do Espírito Santo, com 30 mil habitantes, e estou me intitulando, tudo bem, José, eu posso colocar José, eu sou José, sou mais José, eu amo José, mas do Brasil, sem de fato ser. E aí eu tive a coragem e fui lá e sapequei o arroba, coloquei José do Brasil. E o impressionante, Guilherme, é que as coisas, o tempo foi passando, e nós tivemos várias outras crises, momentos difíceis, né? Nós tivemos enchentes. O Espírito Santo é um estado que às vezes é acometido de muita chuva e a falta de água, e a gente sempre mantendo aquela pegada ali de vamos criar estratégias para favorecer os mais pobres, a dar acesso às pessoas a terem produtos de ponta. Porque eu brinco que eu faço promoção de sucrilhos, porque, mas sucrilhos porque quando eu era criança eu queria comer sucrilhos e não podia comer sucrilhos todo dia. Então eu me sinto privilegiado quando eu coloco sucrilhos na promoção, quando eu coloco coisas de ponta. E esse é o nosso propósito lá. Nós temos uma terça kids, ou seja, a gente cria esse aparato mesmo tentando preencher um espaço que a gente sabe que está vazio. E esse José do Brasil veio e a gente foi fazendo diferente até que então... Alguns acontecimentos, inclusive até hoje, mais um perfil lá de 2 milhões de seguidores repostou a nossa história do dia da inauguração de uma filial que nós abrimos na cidade de Piúma, conhecida pelos mineiros, né? E o Gui é mineiro. Como Cidade das Conchas, nós inauguramos uma bela loja de frente para o mar, uma coisa assim, um milagre mesmo aquela loja, sabe? Porque a erosão, o mar está comendo em frente da loja inteiro. E a loja é de frente para o mar mesmo, o asfalto já está desabando, e todo mundo, você é louco, irmão, como é que você vai montar um supermercado na frente do mar que está em erosão? Eu falei assim, não, eu fui chamado para fazer o que ninguém faz, acreditar naquilo que ninguém acredita e conquistar aquilo que poucos conquistam, e fui para cima. E eu desenvolvi umas estratégias para inauguração de loja fantástica, tipo, a gente tem um banco de dados dos clientes, que a gente lançou um aplicativo super moderno para captura de dados, né? E a gente contratou um serviço que liga para o cliente. Você grava a minha voz e eu dei uma chamada nos clientes, 45 segundos. Aqui sou eu, sou o dono do Jussi, estou chegando na cidade, eu quero você comigo na inauguração, nessa segunda-feira, na porta da loja e tal, que eu vou te dar um presente. Vixe, mano, tinha uma multidão na porta. Que legal. E eu fiquei zangado com a minha equipe de marketing, porque choveu e eu fiquei relutante que eles tinham que ter filmado a multidão na porta, mesmo com chuva, que o drone tinha que ter voado. E ele falou, chefe, não tinha como filmar. Eu falei, então tá bom, você filmou o quê? Ele falou, não, eu filmei lá o momento da reunião. Eu falei, gente, eu não quero filmar reunião, tem 20 anos que eu faço a mesma coisa. Tem 20 anos que eu queria mostrar uma coisa diferente. Loja eu estou inaugurando uma vez só. A inauguração é um único dia. Você não repete a inauguração. Então, eu queria a imagem das pessoas entrando. Chefe, mas o que deu para pegar foi isso. Aí eu fui e analisei o vídeo. Aí eu falei assim, cara, não tem material, vou ter que postar alguma coisa. Aí fui lá, tem um momento da palavra, tem um momento da oração, tem um momento daquela pujança para os funcionários, para a equipe, os colaboradores, né? O executivo da cidade estava presente, enfim, você fica emocionado. Aí eu peguei e soltei, cara.
E 2 minutos e 35 segundos eu falo sobre caneta, que nós somos canetas. Confiro até as pessoas a verem esse vídeo na internet. Tá? O Vagnão repostou, enfim. E eu falo que nós somos caneta, que o livro é as nossas vidas e que nós precisamos de tinta para escrever a nossa própria história, e agora nós estamos aqui fazendo história que será contada para as próximas gerações e tal, e deu aquele gás. E aí eu olho para minha esposa e me emociono, chamo ela, vem cá. Aí me lembro da história de 20 anos, que eu pendurava linguiça, enfim. E esse vídeo viralizou. Aí todo mundo começou tipo, ih, rapaz, é José do Brasil mesmo. Que legal. O cara é José do Brasil mesmo. E aí a gente veio com essa viralização nacional no setor de supermercado. Porque até então, como palestrante, eu já fui palestrante, já viajei mais de 1.000 cidades do Brasil, mais de 29 países do mundo, já escrevi livros, já participei de diversos eventos, convenções, enfim. Mas nessa nomenclatura de José do Brasil, você não tinha uma projeção nacional ainda naquela coisa de sair das 4 paredes do estado do Espírito Santo. E aí depois teve um acontecimento da Dona Luzia. E esse acontecimento da Dona Luzia, cara, não sei se você viu esse vídeo. Eu vi um vídeo de uma senhorinha gravando, depois você recebeu ela, abraçou, aí beijou. A Dona Luzia e a captação, você que mexe com propaganda, com isso, é muito difícil você captar um momento sincero, puro, porque é no subconsciente das pessoas um bloqueio existente que quando ela vê uma câmera, ela automaticamente ela trava, ela fica bloqueada, ela não consegue se expressar, soltar o melhor de si que está ali dentro, né? E a Dona Luzia, com muita naturalidade, impactou os nossos corações, deu um testemunho acerca da sua experiência de vida, de como ela tem sido marcada pelo trabalho que a gente vem fazendo há tantos anos. E aquilo ali capturou o coração do Brasil, razões para acreditar, chegou até eles o vídeo, não sei como, começou a tomar proporções. Eu acordei de manhã, Bruna Marquezine repostando a história, e aí viralizou também, né, numa contagem que a equipe de marketing nossa fez, já estava em mais de 100 milhões de visualizações na internet, e aí você percebe o cuidado de você obedecer um coração que queima, uma coisa louca, assustadora, que você vê, que você fala assim, cara, vamos desafiar. E hoje estamos aí. E hoje eu fico até um pouco não confortável com o José o José vai mal do Brasil e já tem gente dizendo que é do mundo. Não, já pegou já, né? Já pegou. José do Brasil não tem pra ninguém mais. E aí, o que acontece? Parafraseando alguns vídeos que eu vi seu, eu criei uma meta quando eu desenvolvi o podcast. A minha meta era que fosse o podcast maior do mundo. Podcast melhor em termos de qualidade, informação e conteúdo. E qual foi o método que eu criei para alcançar essa meta? Trazer pessoas incríveis, que tivessem histórias bacanas, tal, isso, aquilo. E você tem uma tradução muito bacana, muito didática, do que é método e o que é meta. Explica pra gente. Então, eu costumo dizer, Guilherme, que meta é onde eu quero chegar. E método é o caminho que eu crio para chegar aonde eu quero. Porque meta é acessível a todos. Você teve uma meta de fazer um podcast que fosse dominar o mundo, mas a sua meta se assemelha à maioria das metas de quem sonha com um podcast. Então, as metas se parecem muito. E em nome das metas se parecerem muito, as pessoas acham que os métodos também devem se parecer. E na maioria das vezes, quando as pessoas copiam, vamos usar o termo copiar como de um termo que você se assemelha a alguma coisa boa querendo fazer igual. Essa cópia, ela não pode ser baseada também nos métodos, porque a habilidade que o outro tem, talvez você não tenha. A capacidade de gerir um problema como o outro tem, talvez você não tenha. Então, o método é uma coisa muito pessoal, muito particular, que precisa ser desenvolvida de acordo com as suas habilidades. Então, não vale a pena você olhar onde quer chegar e achar que porque outros chegaram da forma que eles chegaram, você também vai chegar. Isso vai contra muita coisa, porque a gente sempre quer aprender com a fórmula do sucesso, com os 7 passos para alcançar uma vida eficaz, enfim, um propósito definido. Isso é bom. Isso nos abre a mente para que nós possamos tentar mudar coisas em nós. Mas o que nos leva à realização de fato é quando aquilo que está dentro de nós é identificado.
Então, o método que eu desenvolvi é um método de identificar, ativar e desenvolver habilidades para que você consiga desenvolver os seus próprios métodos para alcançar as suas metas. Então, o meu método se dá em ativar e desenvolver habilidades. Mas quais? As minhas próprias. Fazendo com que todos aqueles que tenham essa revelação, esse deslumbre de si mesmo, consiga identificar aquilo que ele é bom, aquilo que ele não é, aquilo que ele precisa se reinventar, se refazer. E lembrando sempre que esse projeto, que eu chamo de TEM, que quer dizer Treinamento de Excelência da Mente, é algo que veio para mudar mesmo a maneira de você pensar. Porque a mente é como um músculo, na verdade, físico, para que a gente possa ter uma analogia para as pessoas entenderem. Um exercício. Quanto mais você faz a prática dele, mais ele se aprimora, mais ele cresce, mais forte ele fica. E esse exercício se dá ao treinamento. A gente sabe que para você crescer um músculo, você tem que quebrar suas fibras, você tem que romper, você tem que vencer, levar o músculo até a exaustão, para que ele possa se descobrir e saber que ele tem potencial para crescer. E o músculo é assim, você não imagina que uma coisa que está ali pequena, às vezes flácida, às vezes inexpressiva, consegue, quando recebe impacto, crescer de maneira assustadora e ficar ali rígida por um bom tempo. Na verdade, isso é um músculo quando cumpre o seu propósito. E a mente? Como você fazer para alcançar esse nível de musculatura mental para que você consiga resistir? Porque força não é a quantidade de peso que você consegue levantar do chão. Na verdade, força é quanto tempo você consegue ficar erguido com aquilo que você tirou do chão. Então, isso é alguém forte, é aquele que consegue suportar, não erguer. Porque erguer de maneira rápida você até consegue. Agora, manter aquilo que você tirou do chão não é para qualquer um. Aí é mais difícil. Então, como você desenvolver uma mentalidade forte? Essa é uma ótima análise. Como desenvolver uma mentalidade forte? Você pensa no treinamento que você tem que quebrar a sua zona de conforto, que você tem que levar o seu músculo para ser ruído, quebrado, a sua mente também. Então você precisa fazer coisas que a sua mente não estão habituadas a fazer. Você precisa se reinventar na questão de o que é um desafio para mim. Eu gosto de ouvir um tipo de música. Muda, ouça outro. Para quê? Para que você fique sempre no desconforto. Aí eu gosto muito de Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia. E eu vejo Jesus dizendo assim: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Que pastor injusto. Que pastor mau. Porque só um pastor mau vai colocar suas pobres ovelhinhas no meio de lobos. Esse é o nosso Jesus. É ele que está dizendo, não sou eu. Ele que está dizendo. Eu vou enviar vocês. O destino de vocês é o meio dos lobos. Por quê? Porque é no meio dos lobos que eu vou mostrar a vocês quem vocês são, quem os lobos são e quem eu sou. Então, esse desconforto, e olha o que o texto diz, que é no meio. Não é vou te colocar em volta dos lobos. Não é vou te colocar próximo a eles para que você aprenda com eles. Não. Eu vou te colocar no meio, porque meio é pressão. Meio eu não tenho para onde ir. Meio você está cercado. Estar no meio é estar cercado por um problema. Então o que Jesus está dizendo? Eu vou fazer com que os meus discípulos sofram essa pressão para que eles entendam qual é o propósito da existência deles. Ou seja, essa pressão na ovelha, essa pressão nela, esse nervoso abalado, você vai perceber estudando que se você larga a ovelha sem a ameaça, ela fica boba. A ovelha, ela se desboba, ela tem essa coisa boba com o pastor que a leva, a conduz com mimos. Né? Jesus está dizendo assim: eu não sou um pastor que vos guiará com mimos. Eu não vou guiar vocês na hora de tirar o carrapicho de vocês, na hora de tratar vocês, eu não vou pegar leve. Por quê? Porque quanto mais forte eu tratar vocês, mais forte vocês serão. Então, essa mentalidade, o que Jesus está ensinando nesse texto? Eu vou fortalecer a mentalidade de vocês. E a melhor maneira de eu
treinar a mentalidade de vocês é colocar vocês sobre o perigo, mas um perigo calculado, que é o grande desafio. Todas as vezes que a gente quer medir a nossa resistência, é igual a academia, o camarada não tem força e quer levantar peso, aí não volta no outro dia, porque ele quer pegar muito peso sobre um músculo que ainda não está preparado. Assim a mente. Você coloca cobranças na sua mente que você ainda não está preparado para executar. E você sobe a régua do padrão baseado em outras pessoas, e é por isso que é perigosíssimo você basear os métodos dos outros aos seus métodos. Porque eles têm estrutura para aguentar aquilo. Ou, ao longo da sua trajetória, tiveram. Porque você quer o topo. Mas você não quer o suor do topo, você não quer as lágrimas do topo, você não quer a rejeição do topo, você não quer a solidão do topo. Você quer simplesmente o holofote, quer a evidência, mas não quer a rejeição. Então, esse ambiente de perigo que Jesus está ensinando é muito forte, porque depois, o Guilherme, ele vai dar uma dica de $1 milhão. Ele vai dizer assim, porque vocês devem ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Cara, olha o que Jesus está nos ensinando. Eu quero que vocês tenham uma mente forte e um coração simples. E isso aí, nós estamos no mesmo texto, é chamado versículo. Nós estamos no mesmo versículo, falando de 3 personalidades em um mesmo indivíduo. Como ter essas 3 personalidades no mesmo indivíduo? É o que Jesus quer ensinar. E Jesus é isso. Ó, eu sou cordeiro quando tem que ser cordeiro, mas sou leão quando tem que ser leão. Quando precisa ser cordeiro, eu sou. Quando precisa ser leão, eu sou. Então nós precisamos aprender que nós temos que ser aquilo que nós precisamos nos tornar no momento em que estamos vivendo. Não é estar, não ser. Essa vontade de ser, eu sou, é meu jeito, eu sou assim, eu nasci assim. É igual aquela... Né, é comum, mas a gente tem que falar de Gabriela, porque tem uma geração hoje que não conhece Gabriela. Né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela é uma música lá dos anos 60 lá, que estourou. Você nunca deve ter ouvido ela, que você não... Mas por isso tem que se falar. Então, esse eu nasci assim, vou morrer assim, porque você, muitas das vezes, você não quer se transformar porque você acha difícil. Não é porque... Então, você se agarra com eu sou assim e você quer se identificar e viver com quem você se identifica porque você não quer mudar. Porque mudar dói, mudar te expõe. Mudar mostra que você não é tão bom quanto você acha que é. Mudar leva você para um ambiente novo, é igual Jesus está dizendo com a ovelha, eu vou levar você para um ambiente que você não cativa, você não encanta, você não é fofo, você se vira, irmão, agora você vai aprender. Então, esse ambiente a gente não quer. Então, os pais não querem levar os filhos para esse ambiente, os casamentos não querem ser levados para esse ambiente. Eu costumo dizer que o melhor teste para você saber se uma coisa está validada é o quanto ela suporta a pressão, é a sobrevivência. Tem um texto na Bíblia, Daniel, que é fantástico. Daniel orava 3 vezes por dia. E aconteceu o quê? Nada. O coração do rei não se mudou com a oração de Daniel, mas houve um acontecimento com Daniel. Ele sofreu uma trama e a inveja das pessoas o levaram para um ambiente de perigo, permissivo pelo Deus que ele servia, porque o Deus que ele servia sabe que é nesse ambiente de perigo que ele aparece, e ele é colocado numa cova chamada dos leões. E todos que caíram naquela cova antes dele se despedaçam quando lá caem. E o rei gostava muito dele, e foi triste até essa cova para encontrar Daniel aos pedaços. E quando ele chega no lugar que ele está acostumado a ver que todos que ali caem são despedaçados, ele vai achando que vai encontrar Daniel partido. E quando ele chega naquela cova, ele encontra Daniel inteiro. E quando o rei o encontra inteiro, ele diz, traga o meu livro, porque eu quero assinar um decreto. Qual? Só existe um único e verdadeiro Deus, a saber, o Deus de Daniel. Por quê? Porque o fez sobreviver à cova dos leões. Ou seja, quando eu revelo o que de bom há em mim, quando o mal tenta me neutralizar e sufocar,
e o bom sobrevive. Então, tudo que em mim de bom sobrevive quando a maldade me alcança é o que vai impactar as pessoas que estão à minha volta. Então, esse é o sentido da vida, sobreviver. E tem uma linha que diz, você precisa viver, não sobreviver. Eu vou no contraditório, pelo contrário. Nós, hoje, precisamos sobreviver, porque viver, todo mundo vive. Agora, sobreviver é para poucos. Tem muitos que podem viver sem sentido, mas o sentido da vida é, através da sobrevivência, revelar a nossa essência. E a nossa essência é, vamos vencer o mal. Vamos permanecer inteiros. Ah, mas armaram contra mim. Permaneça inteiro. Ah, mas vão me despedaçar. Permaneça inteiro. Porque quando nós permanecemos, quando o seu casamento permanece inteiro, quando a sua empresa permanece inteira, quando você permanece inteiro, com tanta gente querendo se despedaçar, irmão, aí as pessoas vão olhar para você e dizer assim, rapaz, tem verdade, tem amor ali. E se deixar, eu vou falando aqui. Isso é muito bom. Se muito deixar, bom. você precisa, Eu já pensei Guilherme. numas 1000 perguntas aqui. Delícia. Vamos Deixa eu continuar. só concluir, ô Guilherme, a parte lá da serpente, porque eu gosto de fechar um raciocínio. A ovelha está lá no meio do perigo. Aí Jesus então diz assim, ó, vocês agora precisam ser, olha que bacana, prudentes como a serpente. Como que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está dizendo para você se assemelhar a um inimigo tão mortal ao cordeiro como a serpente? Porque a serpente é mortal, ela é venenosa, ela é astuta, ela é terrível. O que Jesus quer dizer? Ele está dizendo, é necessário, para as batalhas que vocês enfrentarão, vocês não serem trouxas, vocês não serem bestas. Então, para que vocês não sejam influenciados e sim influenciem, vocês precisam saber quem vocês são. Então, a serpente, ela sabe quem é. E isso é muito bacana. Jesus está dizendo assim, vocês precisam descobrir quem vocês são. Então tenham uma mentalidade forte. Por quê? Porque eu vou levar vocês para outros mundos, para outras culturas, para outras terras. Primeiro vocês vão fazer Samaria, Judéia, mas depois farão os confins da terra. E uma coisa de viagem, Guilherme, que é fantástica, quando você não tem uma identidade cultural sua forte e você viaja, você automaticamente, ao invés de você se manter forte, você fica, seu sistema imunológico cai, seu paladar é abalado, seu digestivo, você come uma coisa que você não está acostumado. Ou seja, a interferência de outras culturas em você mexe com você. Jesus, quando está falando da serpente, ela está dizendo assim, não importa se é deserto, se é rocha, se é areia, se é em cima, se é embaixo, se é qualquer lugar, você tem que ser o que você é. Ou seja, descubra-se primeiro para depois tentar fazer com que outros descubram a verdade acerca da qual você acredita. Então tem muita gente querendo que as pessoas descubram verdades que na verdade elas mesmas não são. Mas uma coisa peculiar da serpente é que ela fica ali olhando a sua presa de maneira astuta, de maneira fixa, com foco sem igual, Guilherme. Ela fica ali paralisada e não importa quanto tempo dure. Ela só vai atacar quando ela tiver certeza de que ela pode ter um alcance de resultado exponencial. Ela não é apavorada. O que Jesus está dizendo é, relaxa. Se você for dar o bote, se você for fazer algo na sua vida, faça preciso. Não fica atirando para tudo que é lado. Então analise, faça como a serpente. Por quê? Porque você não vai ter recuperação de ação rápida de novo. Quando há uma grande concentração de energia, você precisa de um tempo para se recuperar. É igual videogame. Vamos falar de assunto mais normal, mais atual, mais moderno. A galera do videogame, vamos fazer um exemplo. Você vai dar um superpoder lá, né? Você vai dar um golpe, você vai juntando energia, e eu costumo até dizer que esse termo superação é o que eu chamo disso. É você pegar o seu super e colocar numa ação. Cara, isso mudou a minha vida.
Qual é a minha ação? O que eu vou fazer? Está definido? Tá. Agora eu tenho que juntar o meu super. O que é juntar o meu super? Juntar tudo aquilo que eu sou bom. Tudo aquilo que eu sei que sou, sei que tenho e sei que posso. Porque se eu for tentar me alimentar daquilo que eu não sou bom, eu vou estar inseguro. E a insegurança vai comprometer o meu resultado. Então o que a serpente faz? Mano? Ela não está nem para a esquerda, nem para a direita, ela está ali. Ó. Ela sabe no que ela é boa. Em quê? Em captar energia para dar impulso para o veneno. É interessante sobre a serpente que ela só vai quando o veneno ele enche a sua presa de maneira suficiente para que quando ela alcance aquilo que ela está tentando capturar, quando ela soltar o veneno, tenha a dose suficiente na programação do ataque para que aquele animal, baseado no tamanho dele, seja vencido. Cara, é muito louco. Ou seja, ela identifica o tamanho da ameaça. Se é um coelhinho, estou dando um exemplo, tá, gente? Só para a gente entender. Se é um coelhinho, ela não vai ficar muito tempo captando o seu super. Não, ela sabe, pelo tamanho do animal no seu campo óptico, que ele não precisa de tanta energia. Então, ela captura a energia necessária para aquele momento. Ela vai dar o bote. Então, nós precisamos aprender. O que Jesus está dizendo, bora aprender. Vamos embora aprender a desenvolver isso. Para de gastar energia com coisa pequena e você fica empregando muita energia. Você vai fazer o quê? Se cansar para um retorno. Então, o que a serpente faz? Você pode perceber que ela não procura animais muito grandes, porque ela demanda uma energia muito grande. Ou seja, ela vai sobrevivendo, sobrevivendo, sobrevivendo. E quando há necessidade, que ela sabe que o terreno, que o solo é perigoso, ela precisa ficar um tempo maior, aí ela vai buscar um alimento que vai fazer com que ela fique mais tempo sem ter que voltar a caçar novamente, voltar a ter que capturar novamente. Então a gente poderia ficar aqui, Guilherme, falando sobre esses atributos da serpente, mas tem um que é peculiar, que eu gosto muito, que assim, ela sabe que ela vai ter uma única oportunidade. Ela sabe. E ela sabe que o mais saboroso foge. Ela sabe que a presa que é mais gostosa, ela não te dá 2 chances, 3 chances. Assim é a vida. As oportunidades mais fantásticas na vida, você só vai ter uma. Então, não desperdiça. Aprenda a colocar ação. E essa ação eu chamo de obsessão. Eu estou a fim de escrever um livro, irmão. O poder da obsessão. Eu acredito muito que o segredo para você obter êxito é você ser obcecado. Não obcecado ao ponto de esquecer-se por um longo período de tempo do que está à sua volta. Mas aprender naquele momento em que você precisa alcançar o seu resultado, você precisa ser obcecado. Então, se o seu resultado é grande, sua obsessão vai ter que ser grande. Se você busca uma coisa, é como a serpente. Se eu quero me alimentar de algo que vai me fazer durar mais tempo, se eu quero ter um resultado para me dar segurança por mais tempo, então vai requerer mais tempo de obsessão. E o que é a obsessão da serpente? Ela fica ali, mano, estudando tudo. Concentrando sua energia, seu super. Para quê? Para empregar em uma única ação. Então é o videogame. Juntar esse super, junta, vai dar um golpe. Se você errar, irmão, você vai apanhar, você está fraco. Até se recuperar de novo no videogame, o que você precisa fazer? Você precisa atacar, dar o seu superpoder, e esse superpoder não é todo jogador que consegue desenvolver. Você tem que estar ali, você tem que... Não é só juntar energia. Então tem muita gente que canaliza energia, mas não aprendeu a aplicar esse superpoder. Então o que mais me chama a atenção nessa mentalidade é que ela não é abalada. A serpente não é abalada pela circunstância, pelo fato dela ter fracassado. Ela deu bote. Às vezes ela erra. Não é nem todos que ela acerta, não. Às vezes ela erra. Às vezes é tudo perfeito, mas na hora de cravar para dar o veneno, não deu liga. Não conseguiu. E assim é a vida, né? A gente faz tudo certinho, vai lá, na hora que a gente vai capturar alguém ou vai capturar uma oportunidade, putz, não deu liga, não ficou. O que a gente faz? Triste. Você vê serpente chorando, você vê serpente se lamentando, tristinha. Não. Se a presa continua ali, ela se recompõe para atacar de novo. Se a presa for embora, ela sabe que uma hora ou outra presa vai aparecer.
Ela sabe que outras oportunidades virão. Então ela não se lamenta pela oportunidade que perdeu. Sabe por quê, Guilherme? Porque ela sabe que ela deu o seu melhor. Então, mano, deixa eu falar, até uma palavra chula. A titica da vida é quando você sabe que você poderia ter feito mais e não fez. Então, vamos parar de ter uma grande oportunidade e não dar o melhor. Você pode até fracassar, mas fracasse dando o seu melhor. E dar o seu melhor é muito complexo, porque você precisa descobrir qual é o seu melhor. Porque tem gente que acha que dar o seu melhor é quando ele desiste, quando a dificuldade chega. Então ele nem conseguiu conhecer o seu melhor. Não sabe nem qual é, de fato, o seu melhor. Então a serpente nos ensina isso. E o coração simples é a pomba. Aí Jesus está dizendo, astuto como a serpente, prudente como a serpente e simples como a pomba. Por quê? No seu ambiente de trabalho, seja astuto. No seu ambiente de trabalho, tenha foco. No seu ambiente de trabalho, tenha exigências. Aprenda a respirar fundo, aprenda a se portar, tenha decoro, saiba se comportar, não dá mole. No seu externo, seja o camarada mais centrado, focado no que se tange a fora. Agora, dentro, nunca deixe de ser simples. Nunca deixe de ser puro. Porque as pessoas hoje, elas estão tão querendo ser fortes, tão querendo ser impetuosas, achando que elas têm que dar o bote, que elas têm que vencer, e que elas têm que conquistar, e que elas têm que dominar, e que eu não sou preso, eu sou predador, eu tenho que matar, subjugar, eu tenho que... E nisso as pessoas querem informação, instrução de como capturar, de como ludibriar, de como conquistar, de como vencer, de como isso, de como aquilo, e perdem nesse caminho a coisa mais maravilhosa da vida, que é a pureza, a simplicidade. Então o que Deus está dizendo? O que Jesus está dizendo? Seja para o pessoal lá fora, osso duro de roer, mas para mim, seja molinho, seja acessível. Na minha presença, que eu não tenha que te acessar com muito entretenimento. Porque hoje está tão difícil as pessoas serem tocadas, as pessoas estão com um coração tão difícil, por terem uma mente tão forte, estão perdendo a simplicidade do coração. E quando você perde essa simplicidade do coração, você perde o acesso, porque tem uma coisa que faz com que Deus não suporte. Tem uma coisa que faz com que o Senhor se derreta, que o Eterno, que o Criador do universo olhe para você. É o quê? É um coração quebrantado, é um espírito contrito, é alguém que se achega diante de Deus dizendo assim, eu não sei o que fazer, eu preciso que o Senhor faça por mim. Então, esse mesmo indivíduo que sabe muito o que fazer é um Davi, que mata 1000 filisteus num campo de batalha, que está com sangue no olho, faca no dente, que é um guerreiro destemido, valente, mas que quando chega na tenda, toma seu banho, coloca sua veste, pega sua harpa, dedilha e consegue atrair a presença de Deus. Que homem é esse? Que exemplo é esse de alguém que quando tem que guerrear, vamos guerrear, mas quando tem que se entregar, quando tem que ser emotivo, quando tem que se conectar consigo mesmo para se conectar com Deus, ele está aberto. Então o segredo é mente forte e coração simples. Se deixar, eu vou falar aqui umas 4 horas. Não, isso é muito bom. Esse podcast não tem limite, né? O pessoal deve estar amando ali nos bastidores. O Davis no cantinho, a Isa também, a Elô. Ó, e você fez uma questão aí que eu estava buscando aqui, achei muito interessante. Por exemplo, Cristo disse colocar a ovelha no meio dos lobos, ok. E aí fala que temos que ser prudentes, como a serpente, simples como a pomba. Aí Paulo lá na frente fala, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E aí vem muitas pessoas, às vezes empresários, pessoas no nosso dia a dia, e só vê o lado da simplicidade. Ah, mas Cristo andou numa lomba da jumenta, Cristo não teve reinado, não teve palácio, não teve isso, não teve aquilo. Eu vejo muitas pessoas desmotivando por conta dessa frase que Paulo disse. Na sua visão, é importante a gente ter armamento pesado para que as pessoas dêem valor na autoridade da nossa palavra, baseado com a nossa experiência bíblica? Então, o resultado
é algo que acompanha as pessoas e precisa acompanhar as pessoas desde que o mundo é mundo. O próprio Deus sabe disso. E é por isso que ele busca o resultado diante das outras nações. Por que Israel era uma nação forte? Porque as outras nações olhavam para ela e sabiam que ela tinha um Deus forte. Não há problema em você ter resultado, desde que você saiba para quem atribuir esse resultado. E desde que o que você está disposto a fazer para obter esse resultado. Resultado não é o problema, dinheiro não é o problema, conquista não é o problema. Mas se eu tive que matar para viver, vai colocar em dúvida se realmente a minha vida faz sentido. Se eu precisei pisar em alguém para continuar andando, vai precisar de uma autorreflexão se os meus passos realmente estão valendo a pena, porque eu manchei meu caminho. Então, esse de o como me chama a atenção. Então, tem que ter uma prudência em relação ao resultado. Porque quando você fala que tem que ter resultado, as pessoas dizem resultado, gera uma obsessão pelo resultado. E essa obsessão pelo resultado leva as pessoas a querer esse resultado a qualquer custo. Quando Jesus, na verdade, sempre teve resultado, mas nunca foi a qualquer custo. Então, ser imitador, o que Paulo quer dizer, Paulo é alguém que falava 6 idiomas, Paulo era alguém que tinha 3 cidadanias, Paulo era alguém muito fino, que sabia estar em cima e embaixo, ter muito e ter pouco, em qualquer situação. Ele sabia se portar a qualquer uma porque já tinha muito. Agora, olha que interessante isso aqui que eu vou dizer para você. Porque o resultado de Pedro me assusta. Porque Pedro, quando chega no Templo Formosa, ele passou por aquele lugar ali com Jesus várias vezes. Ou seja, se o paralítico que estava na porta do templo é de nascença, e Jesus andou por aquele tempo 3 anos na companhia de Pedro, quer dizer que Jesus já viu aquele paralítico na porta do templo pedindo esmola todas as vezes que ali foi, ok? Mas Jesus não fez nada por ele. Por quê? Porque Jesus sabia que ele seria a porta para que um de seus discípulos conseguisse colocar pressão naquela comunidade. Então, Jesus não tem problema em dar a você resultados. Ele quer que você dê resultados. Ele poderia ter curado o paralítico que estava pedindo, dá uma esmola. Ele poderia ter feito o mesmo milagre que Pedro fez quando entra no templo e diz, olha para mim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Não foi isso? Jesus não curou, Jesus não fez, quem fez foi Pedro. Então Jesus deixou aquele milagre engatilhado para dar pressão no ministério de Pedro. Por quê? Porque agora entra a chave. Pedro libera uma palavra que ela é fantástica ao longo da história. Olha isso. E eu acredito que você nunca ouviu, e a maioria dos que estão aqui ouvindo nunca ouviram. O que eu vou dizer mais, se ouviram de mim, porque eu até hoje nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Pedro diz, não tenho ouro nem prata. Ok? O que eu tenho eu te dou. Mas 6 meses depois, Pedro era detentor da administração da maior fortuna da comunidade em que ele vivia. Por quê? Porque a Bíblia diz que os discípulos recebiam as ofertas da comunidade que vendia tudo e depositava aos pés dos apóstolos. Olha isso. As pessoas vendiam suas propriedades, vendiam suas posses. E você vai lá em Ananias e Safira, você vê que não eram poucas posses. As pessoas que foram se convertendo ao cristianismo foram com muitas posses. Não era o camarada que tinha 5 boi, vou lá, e mesmo que fosse. O acúmulo disso, que é a riqueza, é o acúmulo daquilo que é escasso em outros ambientes. Quando se acumula em um lugar só, se torna alguém rico que ele tem aquilo que poucos têm. Então, riqueza é encontrar valor nessa escassez. Ou seja, Pedro, ele está agora administrando uma grande fortuna. Será que ele poderia dizer isso a outro paralítico? Ao primeiro ele disse, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Agora, com todo mundo vendendo tudo e depositando aos pés deles, e ele era o principal líder, ou seja, um simples pescador agora, tem que administrar uma fortuna que não é sua, é dos outros, mas para um bem comum, que é muito mais difícil você administrar o que é dos outros do que
do que é seu. O que é seu, o seu risco da perca não está nem aí. Você perdeu, perdeu, é meu. Eu conquistei, eu perdi, eu me dou o direito disso. Mas e o que é dos outros? E a responsabilidade? E Pedro está ali agora, cuidando daquilo que é dos outros. O que você quer dizer com isso? Busque o resultado. E quando alcançar, nunca ache que é seu. Sempre acredite que é de Deus. Porque é assim que Pedro está olhando. Eu tenho ouro e prata? Não, eu não tenho. Eu usufruo do ouro e da prata. Por quê? A comida mudou. Mudou, porque até hoje nós temos uma basílica de ouro, né? Você já esteve lá em Roma? Já teve essa oportunidade? Não, é suntuosa. E a basílica tem o seu nome. Um simples pescador que diz que não tinha nem ouro nem prata, você vai hoje no Vaticano, tem uma basílica com o seu nome coberta de ouro para todo lado, inclusive no teto. Por quê? Porque esse é o sentido do resultado. É seu, você conquistou, mas sempre acredite que ele não é seu. Ele é de quem te possibilitou, te capacitou, te fortaleceu, te deu saúde, te deu estratégia. E as pessoas, é muito bonitinho quando elas atribuem a Deus a glória dos seus resultados. Mas quando Deus solicita o resultado próprio, não dá. Não tem. Não. Me dê sua energia, não é eu que te dou? Não. Me dê seu tempo, não é eu que te dou? Não. Vai dar dinheiro? Não está dando tempo, não está dando energia, vai dar dinheiro? Então é entender que esse é o resultado. E o resultado impressiona. Impressiona, não adianta. E Jesus nunca foi essa vertente humilde que você falou aí e tal. Presta atenção. As vestes de Jesus foram divididas por soldados, objeto de discussão, objeto de eu quero, porque tinha valor. Então, Jesus sempre teve valor. Jesus, não tivesse dinheiro, não tinha tesoureiro. Tinha tesoureiro. Né? Você brinca comigo que eu vim aqui no seu podcast com assessor. Jesus, além de vários assessores, ainda tinha tesoureiro. Se tinha tesoureiro, tinha que cuidar de dinheiro. Jesus, ele veio ensinar. As pessoas confundem o você ter com deixar que aquilo te tenha. Isso é muito forte. Você pode ter tudo, desde que aquilo que você tem não consiga te ter, te capturar, te aprisionar. Não deixar que o seu coração se torne refém daquilo que você tem. Então, essa deliberalidade, deixar fluir, que é o segredo. E aí, meu caro, você falou um negócio bem legal aí também, que eu acho que dá para brincar aí nas analogias, que Davi, quando menino, o rei Saul era acometido de espíritos ruins, né? Ele ia lá e dedilhava a harpa dele, né? E aí passou um tempo, esse mesmo Davi, que era sempre lembrado pelo rei, foi para um campo de batalha e derrubou aquele gigante. E o rei perguntou, quem é esse? A gente percebe assim que em momentos na nossa vida que a gente está no topo, as pessoas lembram da gente, o rei lembrava dele. E aí em momentos que a gente está no pasto, no meio do nada, esquecido, poucos recordam da nossa presença. Quem era importante lembrar dele ali? De que adianta um rei frouxo, que não consegue mobilizar homens para que se arrisquem por ele, com toda a sua riqueza? Como que você vai oferecer a alguém uma recompensa daquilo que você não é dono? Por isso que as pessoas não se arriscaram por ele. Saul está dizendo assim, ó, eu vou dar a mão da princesa, eu vou dar isenção de impostos e vou dar tesouros ao homem que enfrentar esse filisteu. Quando ele está dizendo isso, nenhum homem se apresenta, mesmo que todas essas três coisas é objeto de desejo de todos os homens. Mas por que nenhum deles quiseram? Se todos eram soldados e se todos eram guerreiros, porque eles sabiam que Saul não podia dar ao que ele não tinha. Ele estava dizendo que ia dar algo que não era dele. Por que não era dele? Porque quando ele foi ameaçado a perder aquilo que tinha, ele se comportou como um rato e não como um rei. O problema é que quando você apresenta os seus resultados e tem reconhecimento de quem simplesmente valoriza só os seus resultados, você está tendo reconhecimento de ratos. Você não está tendo reconhecimento de reis. Porque reis de verdade veem valor não no resultado, mas no que você fez para alcançar aquele resultado. Porque se resultado vale tudo, então tem muita gente que está alcançando dinheiro aí. O exemplo, o cara roubou dinheiro público, está rico, está milionário. Ele tem respeito? Ele não tem respeito. Ele tem resultado, mas ele não tem respeito. Então, isso é muito importante você trazer à tona isso. Porque o resultado e o respeito têm que andar junto. Então, as pessoas respeitam o resultado,
mas elas precisam respeitar também como foi alcançado o resultado. Então, eu percebo e bato muito nessa tecla de quem nós queremos chamar a atenção. Porque se as pessoas não estão nem aí para a forma na qual você alcançou o resultado, não está nem aí para o respeito, ok, você vai atrair um tipo de público para te respeitar. O respeito de Saul, para mim, não muda nada. Porque ele estava tão sem respeito que Deus fez passar dele o trono. É alguém que está como Naamã, um general forte, valente, porém leproso. Está o cara nos seus aviões, no seu jato, porém leproso. Está o cara na sua mansão, porém leproso. Está o cara com seus resultados, porém leproso. Então, resultado com lepra não vale. E aí, o que acontece? Vai ter a pessoa lá que tem um big projeto, conhecido aí como Big ID, né? Desenvolveu uma ideia super legal e aí precisa compartilhar essa ideia para poder aglutinar recursos para que outras pessoas possam corroborar para que essa ideia saia do papel. E aí você começa a desenvolver um projeto e você convida pessoas que você conhece, do seu círculo de amizade, você manda no direct. E aí eu faço uma analogia também de Noé, aquele big projeto que foi concebido a ele, né? E aí quando você está desenvolvendo, ninguém quer entrar. E aí quando o negócio está um pouco maior, as pessoas começam a zombar. E só depois as pessoas batem querendo entrar e tal. Como que funciona isso na sua visão, assim, em termos de qual a necessidade e essa analogia que Cristo deixou também para nós, biblicamente escrito, Deus biblicamente escrito, que a gente pode usar como exemplo de Noé? Então, você pode usar o exemplo de Noé, Guilherme, e você pode usar exemplos do próprio Cristo. Eu acho muito bacana, porque as multidões o seguiam. Você vê que enquanto não tinha milagre, não tinha multidão. Enquanto as pessoas não... Porque o que faz as pessoas te darem atenção é se o que você tem vai, de alguma forma, corresponder a uma necessidade delas. Para quem tem medo de avião, o fato de você ter um avião não muda a vida dela, porque ela tem medo de avião, ela não gosta de andar de avião. Para quem quer ter a oportunidade de andar de avião e andar mais rápido, você tem um jato, você vai ter objeto de desejo de quem gosta de encurtar distâncias para andar mais rápido. Mas para quem tem medo de andar de avião, você não vai querer saber de quem tem jato. Você vai querer saber de quem vai responder a uma necessidade que você tem ali. Então, Jesus é aquele que ele preenche os espaços. Então, todas as vezes que você preenche o espaço para alguém, alguém quer se aproximar de você. Isso é lógico, é a lei da vida. Você está com fome, tem alguém que está fazendo comida e você sente o cheirinho da comida, você vai chegar para perto. Então, o resultado é isso. Ele atrai as pessoas. As pessoas são atraídas pelos nossos resultados. Mas a minha preocupação, e as pessoas precisam entender, que aqueles que são atraídos pelo nosso resultado ficam por eles. Se você não os tiver, eles vão embora. Então você precisa aprender a separar as pessoas. Você precisa colocar igual o funil de vendas, né? Eu não entendo muito dessas coisas, não. Mas o que é um funil de vendas? É que você vai colocando as pessoas, vai colocando para saber quem, de fato, quer comprar seu produto. Jesus fazia funil de venda constantemente, não para vender um produto, em si para trocar por dinheiro. Na verdade, ele vendia o produto, só que ele não queria dinheiro, queria tempo, queria paixão, dedicação. E qual era o produto que ele vendia? O Evangelho. Jesus vendia o Evangelho. Jesus estava anunciando o Evangelho. Altas copy. Jesus estava lá o tempo todo, altos gatilhos, fazendo com que as pessoas pudessem acessar aquela mensagem e divulgá-la. Só que ele está no funil batendo. E o funil, diferente do da internet hoje, que na retenção vem trazendo, e a melhor maneira de afunilar é você vai engrossando o discurso. Né? Você vai começando a colocar uma mensagem ali que você vai querer dinheiro para saber quem vai ficar. Então você tem 10 mil pessoas te vendo. Você vai morrer lá com 1.000, com 10% de conversão. Você tem Jesus com uma multidão. E você vai ficar lá com 12 discípulos, com 3 e com 1. É o funil. Agora, o que nós precisamos aprender? A fazer como Jesus fazia. Ele virava, e batia. João 6, Jesus está lá. Todo mundo, a multidão está indo embora. Jesus, a multidão está indo embora.
embora. Mas tu também, Jesus né? para e diz assim, peraí, vem cá. Vocês estão achando que tá dura essa palavra? Tá pesada. Então, ó, dê linha vocês também. Como assim? Para onde iremos nós? Olha isso. Para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Ou seja, seus resultados, essa galera que está indo embora porque quer um resultado temporário. Eu não posso ir embora porque eu quero um resultado permanente. Eu quero a minha volta quem quer resultado permanente e não quem quer resultado temporário. Então, o resultado temporário, e por isso a maioria, eu conheço muita gente muito rica. Eu conheço muita gente, mas muito rica mesmo. Papo de ter 2, 3 aviões, papo de comer o que quer, viver onde que quer, 5, 6 casas, enfim, muita grana. E eu posso dizer uma verdade para você. O que mais conecta essas pessoas é quando você está perto delas e não fala dos resultados delas. Quando você admira o valor delas, a simplicidade delas, e você simplesmente é uma companhia. Você simplesmente está ali não pelo resultado, e você consegue admirar as virtudes delas sem bajulação. Quando uma pessoa que tem muito resultado se conecta com alguém assim, acabou. Então, a maioria das pessoas que tem muito resultado estão tudo dependentes emocionais dessa peculiaridade, dessa humanidade, porque todo mundo só quer usufruir dos resultados. Amar o que é, não o que tem, né? Então, Jesus está nos ensinando. Então, é perigoso, porque você pensa assim, muito resultado. E você sempre acha que você não tem muito, cara. Você sempre acha que, assim, a gente prospecta grandes coisas achando como se as coisas que a gente já tem fossem pequenas. E tem gente atrás da gente, olhando para a gente, dizendo, meu sonho, pô, eu estou aqui no seu podcast, mano, olha que estrutura. Olha que coisa bacana, mas você sente o patinho feio. Ah, o Flow, o Podpah, os sócios. Ah, meu, você é assim, mano, você já é grande. Então, se você consegue celebrar isso que você já tem, comemorar isso, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, as pessoas estão muito pautadas nesse resultado. E esse resultado é bom. Traz o acúmulo de novas oportunidades. Mas a gente não pode deixar que os resultados abalem quem a gente é e as pessoas que estão à nossa volta. Antes, José, a gente não tinha um acesso à internet. Então, assim, poucos conheciam grandes pessoas de sucesso. Pouco se ouvia, acho que até hoje, poucas pessoas conhecem, por exemplo, Lehman, mostrar uma foto, poucos vão saber quem que é, e outros, Abílio Diniz, grandes empreendedores. Porém, agora, meu caro, com a chegada do Instagram, das redes sociais, LinkedIn, tá tendo acesso a todo mundo que existe e o Instagram divulga, trabalha em cima do algoritmo para que essa pessoa possa ser visualizada por diversas outras pessoas também. Ok. A gente está numa condição, tem pessoas que estão em condições maiores, tem pessoas que estão em condições muito maiores, mas tem pessoas que têm condições muito menores que as nossas também. E essas pessoas estão sendo impactadas aí de uma certa forma negativa, porque ela não tem as mesmas oportunidades que essa outra. E a mídia faz questão de trabalhar nessa forma sensacionalista, de mostrar que um MC tal, de 19 anos, comprou uma mansão de não sei quantos milhões de reais no Rio de Janeiro, de frente para a praia tal. E aí as pessoas estão vivendo muito de forma oprimida, por acharem que elas são inúteis, que às vezes elas da mesma idade que o outro, não têm a mesma condição do outro. Então estão vivendo de forma comparativa. Você sente essas dores quando você vai, seja pregar o evangelho, falar das coisas de Deus, ou ser convidado para uma grande palestra, as pessoas comparar, mas fulano é mais novo que eu, já tem um império muito maior. Você sente essa comparação? Esse comparativo, ele existe desde que o mundo é mundo. Né? As pessoas sempre vão ser medidas e medir pelo cálculo de medida do resultado dos outros. Ponto. Isso aí, indiscutivelmente, não tem para onde correr, Guilherme. Nós, muitas das vezes, por isso que nós temos que aprender a celebrar as nossas conquistas. Eu vou sempre bater nessa tecla. Celebre as suas conquistas, faça das suas conquistas a sua maior vitória, a sua maior virtude.
E tenha a conquista dos outros como um modelo de que é possível alcançar caminhos maiores. Mano, você falou aí, vamos lá, do Lehman. Tem gente que empreende, ganha dinheiro, é feliz, vive e nunca ouviu falar dele. Não sabe nem quem é. A história dele não vai conseguir impactar essa pessoa e outras pessoas. Então, o mundo é muito grande. Por isso que eu amo viajar e conhecer pessoas, porque a realidade dos outros é muito grande e extensiva. Então, você precisa aprender que, por mais que você queira ser grande, vai ter alguém maior do que você. Isso não tem fim. Se nós não aprendermos aqui na nossa mente a ter uma mente forte, um coração simples, vai dar ruim. Porque o Lehman tem alguém que é maior do que ele e sempre vai ter alguém que vai te superar. Então, se nós não aprendermos a celebrar o que temos, nós nunca vamos conseguir crescer e ser plenos naquilo que alcançarmos. Então, existe uma geração doente. Existe uma geração, hoje, mais do que nunca, porque está potencializada. A internet, como você falou de maneira brilhante, ela está conseguindo escancarar mais o resultado das pessoas. As pessoas estão conseguindo mostrar mais que é possível dar certo. Então, quanto mais gente você vê dando certo, você dando errado, você fica frustrado, você fica, pelo amor de Deus, por que um fulano foi, fulano e tal, e você não consegue alcançar isso. Então, qual que é o segredo para isso? É você relaxar. Mentalmente, você tem que relaxar. Por quê? Porque essas pessoas nunca vão ter o acesso às pessoas que você tem. Porque enquanto você desprezar o acesso das pessoas que você tem, enquanto você desprezar, exemplo, não que você despreze, Bauru, você não vai alcançar o Brasil. Porque eu achei brilhante o que você falou e o mercado confiança, vale o registro. Vamos fazer um merchan pro cara. Você diz para mim, essa cidade o ama, a cidade celebra ele, tudo que ele faz é bacana. Então, você tem gente que tem muito resultado, mas que não tem isso, que não tem esse amor da cidade. Igual eu lá na minha cidade, cara, eu acho isso massa. Eu compro um carro, né, parabéns, pô, que carreta, que carro bacana. E gente que não tem o carro. Gente que anda de ônibus, gente simples, gente humilde. Eu fiz uma casa bacana, linda, a realização dos meus sonhos. A minha casa é a realização dos meus sonhos. É dentro do mar, em cima de uma rocha, cara. É coisa de louco. E as pessoas celebram. Cara, sua casa é irada. E eu olho e digo, ela não tem uma casa igual a minha, mas está feliz por eu ter. Então, esse é o segredo. Se a gente souber celebrar aquilo que a gente tem, mano, a gente vai estar muito feliz. Tem uma música do Djonga, não sei se, eu não vou falar certinho aqui, porque ele fala muitas palavras assim, uma em cima da outra. E ele fala que o maior ídolo dele era o pai dele. Ele falava que o melhor jogador de futebol era o pai dele, o melhor artista era o pai dele. Ele fala que ele quer ser assim também pro filho dele. Salve Josué, o nome do filho dele. E eu achei bonita essa analogia que ele faz. E ele fala que, mais ou menos assim, tá? Que tá faltando os filhos, de fato, ter os seus heróis. E eu vejo muitos jovens hoje se inspirando em pessoas que, de fato, muitas das vezes fazem um branding para enganá-los. Que nem real é. Aluga um carro, aluga uma casa. Eu conheço alguns. Foram embora do país porque tem gente querendo capturar eles aqui por conta desse tal branding aí. E tem muitas pessoas que se alienam a essas pessoas. Você acha que está faltando a gente voltar uns passos atrás e, de fato, dar um pouco mais valor nos nossos heróis? Então, na verdade, eu sou muito... Isso é muito forte. Porque as pessoas não veem o pai como herói. É igual o Google, né? Vamos fazer um merchan pro Google aqui. Eu costumo dizer que a sabedoria antiga, o cabelo branco, era o Google, antigamente. Antigamente as pessoas tinham por referência quem tinha experiência de fato. Hoje as pessoas vão na internet e elas absorvem o conhecimento que está ali de maneira chula, superficial, que às vezes nem é a verdade, porque a gente nem sabe se é verdade. Hoje o Google se torna um objeto de pesquisa tão
forte, que às vezes ele pode estar te dando uma coisa que nem de fato é. Não, mas os seus... Não, mas pode ser até uma tendência para te entregar uma informação que você possa processar para ter uma ideia de que é verdade, mas quando a verdade não é. E essa percepção de a jovem que vai se casar e quer seguir a blogueirinha que vai ensinar ela os passos a passos de como manter um casamento, e ela não consegue olhar para o pai e para a mãe, casaram há 30 anos. Entendeu? Ah, mas eu não vejo mamãe feliz e vejo a outra feliz. Que nada, se maquiasse a mãe dela e desse um brand para a mãe dela, cara, automaticamente. Mas é o inverso. Mas isso é desde que o mundo é mundo, não adianta. Essa galera só vai aprender quando apanhar. Não adianta. Você só vai crescer quando você forçar o músculo. Então, essa geração, por mais que você tente convencê-las no campo da razão, elas vão ser conhecidas no campo da dor, só da frustração. É por isso que você tem uma geração aí hoje que está tão depressiva, que está tão angustiada, que está tão ansiosa, que está tão machucada emocionalmente, porque o que falta também é esse diálogo. O jovem ele tem uma vontade tão grande de aprender, mas ele perdeu a essência do perguntar. Né? Quando a gente era criança, tudo a gente perguntava. Papai, por quê? Papai, por quê? Ah, mas isso aqui é azul. Por quê? Isso aqui é o céu. Por quê? Por quê? E à medida que a gente cresce, a gente para de perguntar o porquê e começa a perguntar nada. A gente quer começar a responder, quando, na verdade, a gente tem que continuar perguntando, só que não o porquê, mas o para quê. Você estava recente numa palestra grande, estava lá o Fernando Sorocaba, outras celebridades, e eu vi alguns trechinhos dela. Quais são as maiores dores dos empresários quando eles estão na sua frente? Tempo. Eu costumo dizer que existe uma lei poderosa e que a maioria dos empresários não conseguem ativar, que é a lei da ausência. Eles não conseguem fazer suas empresas crescerem na ausência. Elas só crescem na presença. Eles não conseguem destravar essa lei que é poderosíssima, que rege, porque o indivíduo só cresce na ausência. Porque a maior função de um líder, e um empresário é um líder, um gestor é um líder primeiro de pessoas, para depois liderar dinheiro ou qualquer outra coisa. É você fazer com que as pessoas vivam na sua ausência. Pai. Você disse que sonha em ser pai de um casal. O maior legado que você vai deixar para os seus filhos não é um patrimônio, não é dinheiro, não é sabedoria, não é conhecimento. Não. É se você conseguiu fazer com que eles vivam na sua ausência. Você vai ser um bom pai se, quando você partir, seus filhos viverem sem você. Então, um bom pai é aquele que faz com que os filhos vivam na sua ausência. Um bom líder é aquele que, quando se ausenta, aquilo mesmo na sua ausência cresce e prospera e avança. Então, a maior dor do empresário é, trabalhei e criei um negócio em torno de mim. Eu sou o centro do meu negócio. A maioria. Salvo os grandes negócios, né, que já tomaram proporções, mas ele representa a minoria. A maioria dos negócios, o camarada tem que abrir a loja, fechar a loja, está toda hora contratando, demitindo, as pessoas não se comprometem pelo negócio dele como ele. Então, a necessidade do comprometimento por não achar pessoas para se comprometerem como ele, faz com que ele passe a vida toda entrelaçado. Então, Jesus ensina uma lei. Existe na Bíblia uma lei chamada a lei da ausência, uma parábola fantástica, que Jesus vai contar falando que um homem tinha uma vinha, uma administração, e ele se ausenta por um longo período de tempo. Ele viaja. Só que antes de viajar, ele chama 3 dos seus empregados e delega a um 5, a um 2 e a um 1 talentos. E diz, vocês vão cuidar porque eu vou me ausentar e vou demorar muito tempo. Que empresário é esse que se ausenta por um longo período de tempo? É difícil. Alguém que está nos ouvindo aqui, nos vendo através desse podcast, pode pensar assim, poxa, eu não consigo. Você sai 10 dias de férias, fica maluco. E às vezes sai de férias, mas tem que ficar com o telefone na mão. Tem gente que tirando, mas eu me ausento da empresa, mas não se desliga.
O cara viaja lá para outro país e fica conectado o tempo todo, vigiando, olhando os números, porque aquilo, a necessidade do controle é muito grande. Agora, essa viagem, um longo tempo de viagem, lá antigamente não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha contato, não tinha Skype, não tinha nada. Não tinha como ele acessar os resultados. E quando ele volta, depois de um longo período de tempo, a história diz que houve um crescimento de 80%. Porque deixou 5, 2 e 1. O que tinha 1 enterrou, devolveu 1. Olha que coisa difícil. Imagina isso. Hoje em dia, só você deixar uma certa coisa com alguém, se ausentar e voltar, ela te devolver aquilo do mesmo jeito, já é ótimo. Ao que ele deixou 2, multiplicou 2, e ao que deixou 5, multiplicou 5. Então, que empresa é essa que cresce na ausência do dono? Que empresa é essa que consegue ter uma alavancagem de 80% nas vendas, mesmo na ausência de quem constituiu a empresa e treinou os funcionários que ali estavam? Então, eu tenho alguns insights baseados em princípios bem bacanas, e esse da lei da ausência, respondendo a sua pergunta, a dor do empresário hoje é o tempo. Tudo que ele puder fazer para fazer com que pessoas preencham o espaço-tempo para que ele se ausente é melhor. Você falou de um problema, e qual que é a solução que você dá para eles? Então, a solução, eu brinco, tem que dizer arrasta para cima e compra. Boa, garoto. Porque não dá tempo, né? Você precisa primeiro identificar. Essa ausência dele se dá pela identificação de quem ele confia a quem é aquilo que ele está deixando. E o texto da parábola diz, segundo a sua capacidade. Segundo a sua capacidade. Primeira coisa, se você quer ter tempo, você tem que se cercar de pessoas capacitadas. Esse é o grande segredo. Ou você as capacita, ou você já as contrata capacitadas. Geralmente, quando você vai contratar alguém capacitado, é muito difícil, porque o profissional é mais caro. E mesmo que seja muito gabaritado, você vai precisar de tempo para que ele ganhe a sua confiança. Porque ele pode ter vários MBAs, ele pode ser fantástico, mas você não vai confiar a sua empresa a quem você não conhece. Então, você precisa desenvolver os métodos, que eu sempre digo lá, baseados ali em como você conseguir fazer com que as pessoas se deem a ponto de você identificar se elas são confiáveis ou não. Você precisa ter uma percepção muito boa de avaliação na capacidade do que você vai confiar. A maioria dos empresários confiam responsabilidade porque é parente, confiam responsabilidades porque ganharam a confiança dele, mas sem ter um sistema de prova de confiança estabelecido, porque a confiança ele dá é porque joga bola com ele é de confiança, porque dirige para ele é de confiança, ou porque abre e fecha a empresa é de confiança. Funcionário de confiança não é quem abre e fecha. Funcionário de confiança é quem conquista a sua confiança. E tem muita gente muito empresário, dando a confiança para quem não merece, porque não sabe desenvolver uma estratégia para conseguir perceber se, de fato, aquele indivíduo pode ter ou não a responsabilidade para que ele se ausente. Então, esse é o grande insight. Você precisa construir. Assim como se constrói uma oportunidade, assim como você construir um negócio, você precisa aprender a construir pessoas. José era sonhador, né? Verdade. Brinca que ele era sonhador. E ele sonhava grande, né? Os sonhos que ele contou para Jacó, inclusive incomodou os seus irmãos. Você sonha grande? Cara, eu costumo dizer que eu não tenho muitos sonhos, não. Eu não, apesar de José ter uma ideia de ser um sonhador, o único sonho que ele teve foi esse. José é mais de realidade. As pessoas diminuem muito José por causa de um único sonho. O cara sofreu boa parte da sua vida, teve muita dor, muita angústia e nunca ficou falando de seus sonhos em nenhum dos lugares que passou. O único dia que ele disse do seu sonho foi num café da manhã com a sua família. Ele pegou e disse, tive um sonho. E a interpretação não veio dele, a revelação do sonho não veio dele. E outra, a interpretação do sonho de José não é a verdadeira, não é a certa. Porque sonho é assim, a gente conta e as pessoas olham, acham, tiram as suas ideias, mas na verdade nem eram aquilo. Então José é alguém que a única vez que ele sonhou e falou dos seus sonhos foi ali, sonhou uma única vez. Então, porque sonhar no conforto do pai é fácil, sonhar em casa é fácil, sonhar com uma mesa posta é fácil. Agora eu quero ver sonhar no poço, quero ver sonhar na prisão, quero ver sonhar como escravo na caravana dos amalequitas, eu quero ver sonhar
preso, eu quero ver sonhar na diversidade. Mas mesmo em todos esses lugares, ele não compartilhava seus sonhos. Mas na oportunidade que ele teve de falar de sonhos, ele aceitou. Quando está lá na prisão, que o copeiro e o padeiro sonham, viram para ele e dizem assim, nós tivemos um sonho. Ele falou, me conta, porque mesmo eu não vendo o meu sonho se realizar, eu não tenho problema de ouvir sonhos. Então, José é alguém que nos ensina. A história de José é fantástica. Então, respondendo a sua pergunta sobre sonho, eu não tenho muitos sonhos, não. Eu vou no dia a dia, vou vivendo, eu tenho esse sentimento dentro de mim que eu tenho que fazer o que tem hoje. O que tem hoje para fazer? E um livro, sai quando? Estamos aí. Estava até em contato ontem, tive uma oportunidade bacana de conhecer uma pessoa bacana. E hoje livro, a gente costuma dizer, tem gente que está nos acompanhando, talvez ache o cara escreveu um livro. Né? Eu escrevi livro há 12 anos atrás, já escrevi alguns livros, A Revolução da Mente, Método TEM, enfim. E lá atrás é bem bacana. Eu escrevi um livro sem escrever, porque hoje você grava, né? Você vai ali e grava, você grava um podcast, você pode transformar um podcast num livro, Perfeito. Você pode transformar uma live, você que está no Instagram, você pode transformar uma live num livro de um assunto. Então, nós estamos com uma editora aí que provavelmente daqui a uns dias a gente vai começar a conversar um pouco mais afinco para que a gente possa lançar esse material aí, buscando. Por causa da complexidade de muitos assuntos, a gente não sabe se faz meio que uma pincelada de uma biografia ou se pega um assunto específico acerca de uma dor, né, que possa estar aí, mas aí a gente está analisando um pouco. E eu vi até um vídeo do Ratinho falando do método TEM, né? Bacana. Quem quiser esse método TEM? Então, hoje o método TEM ele não está disponível, né? Eu não o vendo. O método TEM é uma coisa bem bacana. Nós já mentoreamos pessoas célebres da nação brasileira, pessoas hoje que têm destaque, pessoas que têm muito destaque mesmo e relevância nas redes sociais, que já sofreram uma mentoria agressiva conosco lá no começo. E por uma coisa que queima, porque eu faço muito quando queima, arde no coração, eu faço. Então, quando eu criei o TEM, estava ardendo e eu senti a necessidade de fazer com que o TEM saísse da teoria e fosse para a prática. Eu viajava o Brasil inteiro, dava diversas palestras, escritor de livros, né? Inclusive o Augusto Cury vai estar aqui com você na quinta. Eu tenho um episódio com o Augusto Cury muito significativo ao método, ele recomendando o método, com um livro na mão, marcou a minha vida, um dos maiores escritores do mundo, né? Do Brasil, da América Latina é o maior. E nessa época, no nosso meio, se falava muito pouco sobre os assuntos que eu falo nesse livro, nesse método, né? Como suar mais trabalhando menos, como você desenvolver pensamentos inteligentes, você falar sobre estratégia. O que é estratégia? É diminuir o esforço e aumentar o resultado. Ou seja, quando você vira dentro da igreja, vamos colocar assim, que a gente, né, era mais atuante, e dizia, olha para o lado e diga aí que você vai aprender a viver com o suor do rosto dos outros. Pô, buga a mente das pessoas. E hoje, se passaram aí 10 anos, a gente vê as pessoas falando as mesmas coisas que nós falávamos lá atrás. Então, o TEM hoje, ele precisa ser reformulado. Eu acredito, eu tenho... O meu staff diz, não, cara, eu tenho livros dentro de casa, tenho kit dentro de casa, eu tenho um escritório montado dentro de casa do Cursos TEM. Eu tenho material que hoje, se eu entregasse esse material, ele já era poderoso para a transformação de muita gente. Mas eu sou meio criterioso, então eu quero fazer uma reavaliação nele para entregar um conteúdo diferente, mas que vai causar uma relevância maior para uma mudança de mentalidade a mais. Então, o TEM é bem bacana, bem bacana. Vou te provocar aqui numa questão que eu acho assim, que está em alta. Eu estou vendo muitas pessoas visualizando cursos de diversos bons palestrantes, diversas pessoas que têm uma boa oratória, que têm bons métodos. Só que essas outras pessoas são CLT. E eu estou percebendo uma onda que pode ser muito boa, mas também que pode ser muito ruim. Ou que são diversos CLTs não se contentando com o CLT e querendo empreender. E aí eles muitas das vezes saem do CLT e na hora de empreender dá tudo errado.
E aí às vezes volta alguns degraus até mais baixo do que ele estava ali antes dele tomar essa decisão. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu desconheço um empreendedor de sucesso que não tenha sido CLT. Eu desconheço alguém que hoje coloque os outros para suar por eles sem antes ter suado por alguém. Então, você pode chegar num ponto da sua vida em que você vai colocar as pessoas para suar por você. Mas primeiro você precisa aprender a suar pelos outros. Então você não pode tirar as pessoas do CLT. Você precisa transformá-las primeiro em CLTs eficientes. Porque as pessoas elas têm uma ideia de que elas vão conseguir, num mercado tão competitivo que é o empreendedorismo, pautado de concorrência e muitas das vezes desleal, se ele não consegue sofrer uma pressãozinha no ambiente de trabalho como CLT, se ele não consegue nem conviver em unidade com a equipe de trabalho que ele mesmo faz parte, ele não consegue se relacionar, ele não consegue... Como que ele vai se relacionar num CNPJ se ele não sabe usufruir de um CPF? Primeiro você precisa aprender a fazer o seu CPF deslanchar, porque aí o seu CNPJ, irmão, estoura. Então, o que eu percebo? Você é bom de CLT? Automaticamente você vai ter reconhecimento. Não existe. Eu emprego mais de 150 pessoas, já demiti e admiti mais de 4.000 pessoas. Hoje eu tenho uma gerente que trabalha para mim há 17 anos, cuida de todas as minhas operações. É assim, uma máquina de trabalhar, feliz, contente, honrada, valorizada, que eu a contratei para ser atendente. O cliente, bom dia, seja bem-vindo, fica à vontade, meu nome é Gleice, estou aqui para resolver seu problema, qualquer coisa você pode me atender. É a única coisa que ela fazia no supermercado. Hoje, ela é meu braço direito, esquerdo, minhas duas pernas, é a que toma conta de todos os meus negócios. Tem as senhas do meu banco, é o meu financeiro, tudo. Ou seja, ela encontrou dignidade, encontrou respeito, encontrou honra, valorização. Por quê? Porque ela foi um CLT de excelência. Então, como alguém que... Porque o CLT tem aquela mania de perseguir patrão, perseguir quem assina a carteira dele, perseguir quem dá a oportunidade. Porque ele diz, não, o cara está sobressaindo do meu suor, está vivendo do meu suor. Sim, para ensinar você que se você é capaz de fazer com que outro viva do seu suor, comece a fazer o seu suor produzir a mais por você. Mas você precisa aprender a lidar com a pressão. Então, se você não consegue suportar a pressão do empregador, você não consegue aceitar a pressão do seu ambiente de trabalho, você não consegue crescer, romper nesse ambiente, você não vai romper no competitivo. É igual faculdade. As pessoas hoje eu digo, não, eu cresço muito mais na internet. Gente, faculdade, um curso que você faz presencial, que demanda tempo, ele não está ali só para te ensinar A, B, C, D. Ele não está para te ensinar passo a passo. Ele está para te ensinar a se relacionar, a disciplina, a acordar cedo, a obediência, a não ir para a baladinha na noite anterior porque você tem prova para fazer, que você tem compromisso para fazer. Então, estão furtando isso dessa geração, dizendo, você não precisa de faculdade, você não precisa estudar, você faz um cursinho aí, e os cursos ruins, que eu teve uns caras aí que vieram reclamar, que compram cursos achando que vão mudar de vida. Você vai ver os cursos, os caras compram no gatilho inicial e não tem nem preocupação de, na hora de entregar uma coisa convincente de informação. Por que não entregam? Porque não tem. Não existe caminho fácil, não existe isso. O que existe é que nós somos a somatória das nossas experiências. Como é que você quer arrancar o cara da faculdade, arrancar o cara do CLT? Ele vai ter experiência em quê? Em ficar na internet? Vai ter experiência em saber quanto custa um plano de internet. É só isso. E a maioria dos que estão assistindo, da molecada, não sabe nem quanto custa um plano de internet, porque usa a internet do pai e da mãe. Não sabe nem quanto custa o quilowatt para ele ficar com o ar-condicionado ligado o dia inteiro. Não sabe nem quanto custa o preço do misto quente que ele pede à mãe para fazer ou para a empregada de casa fazer. Ele não sabe quanto custa aquilo. Ele não sabe pegar um pacote de pão, pegar 200 gramas de mussarela, 200 gramas de presunto, fazer um cálculo. Pô, esse sanduíche me custa tanto, então eu vou consumir 2 sabendo que ele tem um custo tal. Quer empreender? Vai empreender o quê? Não vai. Grande José do Brasil vai ter que voltar mais vezes. Verdade. O tempo é escasso. Você comentou a respeito do tempo, né? Daqui a pouquinho você tem que ir para São Paulo. Você se ausentou dos seus negócios, né? Vim correndo para cá, a oportunidade apareceu, nos conectamos. O bom é que você vive e que você prega, né? É.
Então você se ausenta dos seus negócios, isso é muito legal. E muito. E hoje nem tanto, né? Que eu já me ausentei mais. Eu já cheguei a ir para Dubai, ficar 15 dias. Que bacana. Para Grécia, ficar 20 dias. E fico viajando, mas monitorando. Mas o mais importante é leve, é em paz, relaxando, sabendo que quem está lá está olhando como se eu estivesse olhando. Essa é a maior dificuldade do empreendedor, é essa. Não é só você ter alguém, é você ter a certeza de que esse alguém está fazendo exatamente como você faria. Bom, vou deixar suas redes sociais aqui no cantinho para a galera acompanhar de perto. E quando sair o método tem Eu Já Quero o Meu, quero aprender muito. Eu já te sigo, já te acompanho. Eu sou muito feliz por esse encontro, por você estar aqui. Pegou o avião, veio aqui só para poder compartilhar toda essa bagagem, esse birô de conhecimento. Muito obrigado, meu cara. Que isso, prazer foi meu, Guilherme. Eu peço que o bom Deus te abençoe, te dê sabedoria, te dê graça, que você consiga alcançar seus sonhos, seus objetivos, que você consiga ser esse jovem habilidoso, talentoso e que você pegue um código aqui. Quanto mais responsabilidades você pega, mais habilidade você exerce. O que transforma alguém em alguém habilidoso é o quanto de responsabilidade ele abraça. Então, que você seja alguém que possa estar rodeado de muita responsabilidade para que as habilidades possam aparecer e convencer as pessoas a confiar coisas grandes a você. Obrigado, um grande abraço. Assim seja. Espero que vocês tenham gostado. E esse é o José do Brasil, hoje no Pod da Ilha. Até o próximo episódio. Um forte abraço.